Olá pessoal, um forte abraço a vocês aqui do canal Antônio Carlos de Arrucho. Quando eu decidi abrir o canal Antônio Carlos de Arrucho, esse nome Antônio Carlos de Arrucho, porque os outros nomes não tinha como eles colocar, aí lá eu tentava e não conseguia, né? Então o que melhor que saiu foi Antônio Carlos de Arrucho, então ficou, né? Resolvi abrir o canal para falar de Arrucho, das coisas, das histórias verdadeiras, histórias reais da Bíblia. Já falava isso nos tempos de pedra, né? Eu pregava isso nos tempos de pedra. Mas eu não vim aqui no YouTube, né? E também não falo isso nas ruas, nas praças, em qualquer lugar que seja, se passando por uma pessoa santa, que eu não sou santo. O Antônio Carlos é um homem como você que está aí. Quando eu falo homem, eu falo de homem e mulher. 3 terços da minha vida eu vivi dissolutamente como filho pródigo. Fundado em todo tipo de coisa que você imagina. Drogas, claro que não. Mas, sabe, mulheres, bebida, em tudo que você imagina, né? Lá estava eu. Em bares, forró, funk. Então, eu não sou santo. Nasci em pecado, né? Vivi toda a minha vida e vivo a minha vida ainda em pecado, porque aquele que não peca, que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, né? Devido a alguns comentários aí no YouTube, né? Ataque na minha pessoa pessoal, então a gente sente a obrigação de vir falar, né? Mas de honestidade, caráter, dignidade, isso também não é uma virtude do ser humano, isso eu sempre tive. De muito trabalho, né? De respeito a qualquer outro ser humano. Angra dos Reis está aí para até aqueles que dizem meus inimigos não podem apontar o dedo para mim e falar que eu sou uma pessoa desonesta, mau caráter, né? Mas de outras coisas tudo já eu fazia, né? Muitas mulheres, né? Tudo o que você imagina, muitas bebidas, não era de levar desaforo para casa. Então tudo isso, se alguma pessoa apontar e chegar e falar que eu fiz mesmo. Eu fiz mesmo, vamos subir a paixões, né? Como qualquer outro ser humano, como qualquer outro ser humano daí. Então eu não fui concebido sem pecado. As pessoas que foram concebidas sem pecado foram os primeiros filhos da criação, Adão e Eva. E eles foram concebidos porque foram feitos pela mão do Criador e também pecaram. Então, tudo isso eu fiz. Então, não estou aqui para falar de mim, estou para falar de Arrucho. É claro que depois que a gente conhece a, a verdade, que não está nos tempos de pedra, você começa a mudar seu jeito de viver. Também isso acontece com vocês aí no canal, que estão aí do outro lado da tela. E então você quando olha para mim, né, por isso que eu digo, não me siga, né, mas siga Yahushua, né? Que eu sigo aquele que realmente não tem pecado, aquele que venceu o pecado, que venceu a morte, deu o salário do pecado é a morte. E qual é o salário desse pecado? Tudo isso que a gente cometeu no passado. E até hoje não podemos dizer que somos santos. De maneira nenhuma. Aí a pessoa que diz que é isso aí, as pessoas divinizadas você vai encontrar nos templos de pedra, aí nas mesquitas, na sinagoga, nos templos evangélicos, católicos, sabe? Aí sim você vai encontrar essas pessoas lá se passando por homens de Deus, né? São aplaudidos com glamour, com todo tipo de bajulação que você possa imaginar, que vocês viram já e vê também nos dias atuais, né? Porque muitos de vocês foram lá de dentro. Então, quando vocês olharem para o Antônio Carlos aí, né? Tá olhando uma pessoa como vocês mesmo, pior do que vocês. Então, devido a alguns ataques, de pessoas que elas deixam lá as coisas que tem que ser faladas, né? Eu não estou aqui para apontar erros de ninguém. Quem sou eu para apontar erros dos outros, né? E quem fazem isso aí é o próprio Satanás que faz isso, né? Sempre ali acusando diante do Criador, né? O próprio Yahushua, ele sempre acusou o Yahushua ali, né? Acusava lá os profetas. Então, o acusador são eles. Não estou aí para apontar erros de ninguém. O que você fez, que você já da sua vida, não me importa. O que me importa é o que você faz daqui para por diante. Não se julga um homem pelo que ele fez, mas pelo que ele é depois que ele muda de vida, né?
Então você não pode julgar uma pessoa pelo passado dela, né? Mas pelo presente, aquilo que ela é. Então eu sinto a obrigação de vir falar isso para vocês aí, né? Então vocês não estão olhando para uma pessoa santa, que eu não sou santo, né? Santo é esse que eu falo dele, quem é Ruxo, o separado. E eu gostaria muito de fazer para vocês aí que vocês mesmo pesquisam essas coisas, 2, 3 nomes de Ruxo. Quando Yahushua, né, ele se apresenta para Moisés ali no deserto, ele fala para ele ali, quando Moisés pergunta para ele como vou me apresentar aos filhos de Ashuru, que vocês conhecem como Israel, né? E como eu vou dizer a eles, né, que tu me mandou, como é que eu vou dizer para eles? Então, essa foi a preocupação primeiro de Moisés. Então, ele diz: olha, para Abraão, para Isaac, Jacó, né, vossos pais, eu apareci para ele como pai. A palavra Ulo quer dizer pai, que se encontra no nome de Ulo, Iahu, Elias, né? Que a Rússia chama na cruz ali, e eles acham que ele estava chamando por Elias, ele estava chamando pelo pai, né, Ulo. Então, você vai dizer a eles que Yahushua me mandou a voz, né? Eu vi o clamor dos meus filhos e vim salvar ele. Então, quando ele menciona a palavra salvação, ele está colocando o Shua no nome, né, de Arro. Ele aparece ali para Abraão, Isaac e Jacó com o título de pai, né? E agora o nome é revelado a ele ali. E assim é o meu nome, assim deveria ser chamado e lembrado de geração em geração. Isso se encontra no livro de Êxodo lá, né? Então, Yahushua, ele aparece ali, conta o seu nome, né? Salvação. Eu vim salvar eles da aflição, da mão de Faraó, mas por trás de Faraó estava Baal, né? Estava o Deus desse cego. Então, quando a Bíblia cita coisa aí, ela não tem nada a ver com homens, a escritura não tem nada a ver com homens, né? Homens são usados aí, claro, pelos demônios, né? Mas ela sempre está falando, por metáfora, do que está aí no mundo, gente. Então é muito fácil você entender. O que está no mundo, o usurpador que toma o lugar do Criador, né? E ela não tem nada a ver com Moisés, nada a ver com Paulo. Muitas dessas pessoas, é claro, muitos textos estão aí, sabe, meio incorrigíveis, né? Estão corrompidos, adulterados, é claro que está adulterado. Mas se você usar a sua inteligência, você vai ver que ele está contando o nome dele ali, né? E ele é uma pessoa só, não tem nada de 2, 3 pessoas, né? Essa é mais uma invenção dos textos adulterados, corrompidos da Bíblia. Você vê como é que você pega esse texto aí de Êxodo e vai ver a conversa de Arruxo ali com os fariseus, né, os doutores da lei. Nós não somos filhos de você, né? Somos descendentes de Abraão, falando ali para Arruxo. E Arruxo diz para eles: olha, Abraão me viu lá e se exaltou para me ver naquele grande dia. Poxa, usa a sua inteligência, né? O próprio Arruxo está falando: ele me viu lá, né? Abraão me viu ali naquele monte, né? Quando ele vai ali executar o seu filho Isaac. Quem estava ali, né? Então, gente, vocês precisam, sabe, enxergar isso. Então, a gente tem que sair do erro, não afundar mais em erros, né? Eu não estou aqui, sabe, se passando por professor. Outra coisa que eu vou dizer para vocês também, né? Semi-analfabeto, é verdade isso aí, né? Eu vim estudar em Angra dos Reis, aqui na escola Noro Lima à noite. Depois eu fui para São Paulo, no mesmo lugar que eu trabalho aqui, eu tinha uma transportadora, ainda tem. E acabei de completar ali na Vila Maria. Então nunca tive, sabe, uma faculdade como as pessoas aí têm, né? Muitas faculdades. Não, eu sempre vi do meu trabalho. Aprendemos a rima de família desde criança, né? Nas lavouras de café. Então isso aí é verdade. Mas acredito que aí no canal tem muitos professores a quem eu falo para eles isso aí, né? Então, isso não é vergonha também nenhuma, né? Mas nunca deixei de pregar para multidões de pessoas nos tempos de pedra. Tanto no Rio quanto em São Paulo, qualquer lugar, né? Então isso é outra coisa também, que são coisas que o nosso Criador nos dá, né? A gente não precisa ter um grande estudo para conhecer as coisas do nosso Salvador, Criador Yahushua. Então o próprio Yahushua confessa ali para os fariseus que Abraão tinha visto ele. E depois, mais tarde, né, no texto que as pessoas aí tentaram levar aí para um outro lado, né, que nunca foi, né? Olha, como é que vocês dizem que crê na lei, né, e crê em Moisés, né, se Moisés escreveu de mim?
Então Yahushua está falando que ele é o próprio Pai. De quem que é que os 5 livros falam? Ele fala de alguma vez de Yahushua, fala de quem? Fala do Criador, né? Se vocês cresçam nele, né, vocês iam crer em mim, porque de mim foi que ele escreveu, e ele vai os acusar naquele grande dia. Eles tinham uma coisa, lá, os fariseus com as leis, né, e principalmente com Moisés, né. Então a Rússia cita essa grande verdade para eles: olha, Moisés vai os acusar naquele grande dia, porque de mim ele escreveu. Se vocês crescem nele, vocês criam em mim. Não cabe lugar para nenhuma outra pessoa aí, né? O próprio, no livro de Yohanan, de João, o próprio Yahushua confirma isso lá. Eu e o Pai somos um, quem me vê o Pai. Eu e ele somos uma pessoa só. Eu vim em nome dele e vocês não me aceitaram, né? Por que ele vem em nome do Pai? Ele vem no Yeshua, na salvação. Ele vem para completar a promessa. Não existe, gente, falar de Yahushua ou de qualquer outro nome que seja aí, que as pessoas acham que é esse nome que é verdade, sem falar da promessa. A promessa é essa. O evangelho colocado aí foi para usurpar essa palavra, promessa. A promessa dos 5.500 anos, a salvação de Adão. E a Rússia veio para glorificar no madeira para salvar Adão. Do sono da morte, que é a única coisa que se encontrava. O pai de toda a criação. Então não existe nenhuma, sabe, coisa acima dessa, que você não, se você não falar dessa promessa, não está falando de mais nada, né? E do grande dia que está para acontecer, que é o grande terremoto que está para acontecer, onde as potências do céu serão abaladas. Então é isso que é a promessa tinha que ser levada ali pelos primogênitos, pelos filhos dessa promessa, os primogênitos dos filhos de Achoru. E que eles viram as costas para essa promessa. Então não existe, sabe, nenhuma maneira de você, sabe, obter. Gente, eu fico impressionado, a gente, sabe, às vezes tem pessoas que é amiga da gente, a gente vê, sabe, elas estão ali afundada aí, né, sabe, os judaizados, que não são aqueles que estão ali naquele Israel, criado pela ONU, não é, gente. Não são aquelas pessoas. Existem naquele lugar muitas pessoas brancas ali que foram levadas, escravizadas aí na Inquisição, em todas as guerras que aconteceu para isso mesmo aí. Mas que não são aquelas pessoas que são as mesmas que estão no Vaticano. As mesmas pessoas que estão na cúpula da cura romana são os mesmos que estão ali naquele lugar. Criado também em 1948 pela ONU. Que também é criada junto com aquele Estado, é criada junto com o próprio Vaticano. Gente, que é isso? Sabe, sai desse engano. O próprio Rússia confirma para Felipe: Felipe, como você me pergunta, mostra-nos o Pai, né? Estás comigo há tanto tempo e você não me conhece? Poxa, falando para ele, né? Eu e o Pai somos um, Felipe. Como é que você me diz, não me mostra o Pai? E a briga de Rússia ali com os fariseus sempre foi por causa disso, porque a Rússia não só queria se passar, né, como um grande salvador, mas como também se igualava dizendo que era o Pai, gente. E muitas vezes pegaram em pedra para se jogar nele. Então usa a minha mente, sabe? Eu fico, sabe, às vezes eu fico desesperado, né? E eu vou ler para vocês alguma coisa aqui, sabe? O documento secreto do Vaticano. Esse documento é uma obra séria, baseada em provas históricas, né, incontestáveis. É claro que não podemos esperar que os padres confirmem, mas não precisamos do depoimento deles, já temos o depoimento da história, né? Além dos documentos confidenciais do próprio Vaticano, por isso eles não podem negar a veracidade dos fatos aqui apresentados. Cronologia dos dogmas e inovação da Igreja Romana. Foi instituído em 2000, não, perdão, no ano 220, né? No ano 220, foi instituído o batismo da Trindade, autor Tertuliano, o Papa Tertuliano, né? Em 308, né, Eleutério liberou a carne de porco como alimento. Em 303, né, o batismo da Trindade foi confirmado em concílio por Roma, né, o concílio de Roma. Em 321, né, o concílio de Nicéia instituiu a guarda do domingo em memória ao seu autor, Domingos Diocleciano.
Em 370, né, príncipes- principia-se o uso dos altares e velas, né, e o culto às imagens por Basílio de Cesareia e Gregório Nazareno. Nazim Zazeno, nome difícil de falar. No ano 384, o nome de Arruxa é substituído por Jesus na Vulgata. O nome de Arruxa é substituído por Jesus na Vulgata. No ano 400, Paulino de Noiola ordena que reze pelos defuntos. Tudo invenção deles. O próprio também evangélico sai de lá. No ano 500, o batismo da Trindade tornou-se universal. No ano 590, Gregório o Grande cria o purgatório. Gregório o Grande. Alexandre o Grande, né? Em 607, o assassino imperador Perfoca já dá ao bispo de Roma o direito à primazia universal sobre toda a cristiandade. No ano 607, o assassino imperador Perfoca dá ao bispo de Roma o direito à primazia universal sobre toda a cristandade. Então você vê aqui que Roma está por trás de todas as religiões do mundo. Todas. Em 609, no ano 609, Bonifácio, Bonifácio VII estabelece o latim para as missas. Olha aí. 758, cria-se a confissão auricular pelas ordens religiosas do Oriente. No ano 787, no segundo concílio de Nicéia, é estabelecido o culto às imagens e a adoração da cruz e às relíquias dos santos Imperatriz Irene. Estranho, né? Botei você dar uma relíquia do Ricardo da Cruz, né? Em 803 foi criada a festa das Assunções, né, da Virgem no concílio de Maguncia. Magúncia, né? Magúncia ou Maguncia, né? Uma coisa assim. Em 818, aparece pela primeira vez nos escritos de Pascácio Radberto a doutrina da transubstanciação. Em 884, né, 884, o Papa Adriano III aconselha a canonização dos santos. Né? Em 900, tô sonhando com 1900, né? Perdão, pessoal. Em 998 é estabelecida a festa dos mortos, né, por Odilon, pelo Papa Odilon, a festa dos mortos. No ano 1000, a confissão auricular generaliza-se e os ministros da igreja arrogam para si o celebre ego de absolvo, eu absolvo, né? Esse negócio de eu te absolvo. Perdão, pessoal. Está chovendo muito aqui hoje. Em 1003, o Papa João 23 aprova a festa das almas fiéis defuntos, né? Aprova a festa das almas, né? Cada coisa a gente lê aqui, né? Em 1074, o Papa Hildebrando decreta a obrigatoriedade do celibato aos padres. Em 1776, é declarada a infalibilidade da Igreja pelo Papa Hildebrando. Em 1090, Pedro, o ermitão, inventa o rosário.
Em 1095, Urbano II cria a indulgência plenas. Em 1125, aparece pela primeira vez nos Cânones de Leão a ideia da Imaculada Conceição de Maria. Tá vendo como é que essas pessoas fazem, né? Em 1164, Pedro Lombardo aumenta os sete sacramentos, perdão, enumera os sete sacramentos. Em 1664, né? 1664, havia a língua agora aqui, perdão. Pedro Lombardo enumera os sete sacramentos. Em 1200, o Concílio de Latrão impõe a transubstanciação e a confissão auricular. Em 1229, o Concílio de Toulouse estabelece a Inquisição. Aí começa a perseguição aos brancos. As terras são confiscadas. Os velhos, as pessoas velhas, avós e avós, pais e mães são mortas e as crianças são dominadas. Isso vão fazer novamente isso aqui. Aquele documento do rabino, né, Ramon Isaac, você vê que aquele rabino é preto, né, pele escura. Mas não deixa de ser um judeu da ONU, né? Mas ele leu um documento ali que as pessoas que querem ter a cabeça dele, né? 31 aí, itens daquele documento ali que arrebenta com os dias de hoje agora aí. Isso está sendo criado agora aí. E cita essas coisas também das crianças ser dominadas pelos governos, né? É por isso que as pessoas criam crendo no Jesus. E muitos que estão lendo aquele Israel ali são cria dessas pessoas brancas, que hoje achando que é judeu, mas não são. Os seus pais foram mortos e os bens foram confiscados. A igreja católica foi riquíssima com isso aí. Em 1232, é proibida a leitura das Santas Escrituras no Concílio de Toulouse. Tá vendo? É proibida. Aqui começou a destruir um monte de coisa aqui, né? E a pena que não fala aqui do Brasil, que Jerusalém é aqui, tá, gente? Isso acontece aqui, tá? Acontece aqui, nas terras de Jerusalém, aqui no Brasil. Nunca foi naquele lugar criado lá. Eu quero mandar um abraço para uma amiga minha em Goiânia, a Kedina, né? Que mandou para nós um documento aí que você vai ficar impressionado aí, sabe? O documento daí do Brasil aí. Brasil Jerusalém. Que ela pegou perto no Museu Nacional de Goiânia, ou de Brasília, né? Tá ali perto ali. Gente, vocês vão ficar assustados, tá? Isso e essas promessas desses documentos também estão aí nas escrituras. Sabe? Ia aparecer mesmo, de qualquer forma. As pessoas que defendem aquela Jerusalém, aquele povo ali como nação, vão ficar assustadas aí. Se prepara, tá? Quero mandar um abraço para ela, sabe? E você olha para essas pessoas que trabalham aí em prol do Reino do Nosso Criador. Muitas pessoas têm nos ajudado aí, né? A Neide, a Kátia, o Bruno, o Pedro Moreira, muitas pessoas aí, sabe, têm nos ajudado aí, a Luciane Lira, a Renata, várias pessoas aí têm nos ajudado. O Mano, né, Antônio Carlos, várias gente tem mandado, sabe, coisas aí que a gente fica impressionado, da TT. São muitos, a gente esquece, né? A Cleide, né, a Neide, eu falei tantas pessoas que a gente vai esquecendo dos nomes, né? Ó, Antônio Carlos, isso aqui e tal, né, versículo aí. E elas fazem para ir a Rússia, não é para mim, gente, né? Eu acabei de mostrar para vocês agora aí que eu sou um homem pecador, né? Mas trabalhamos aqui para divulgar aquele que é santo, o verdadeiro santo, aquele, o santo de Israel, né? Esse sim é o santo de Israel, né? Devemos toda a honra, glória, né? E tudo na nossa vida. Nós somos homens pecadores. O, em 1600 em 1264, Urbano, né, VII determina pela primeira vez a festa do corpo de Deus, Corpus Christi. Em 1311, inicia-se a primeira procissão do Santíssimo Sacramento. Em 1317, né, João 22 ordena que se reze a Ave Maria. Em 1360 começa a hóstia a ser levada em procissão, aquela coisinha que representa o sol. Em 438, no Concílio de Florença, abre-se as portas do purgatório, né? Em 1854, Pio XI proclama o dogma da Imaculada Conceição de Maria. O Concílio Vaticano declara a
incompatibilidade do Papa, né, em 1870. O papado é uma instituição italiana que surgiu nas ruínas do extinto Império Romano, né? Sobreviveu fazendo astutas alianças políticas, como no caso dos francos e dos carros magros, né? Sobreviveu pela fraude, como no caso das falsas decretais, né, de Isidório. Sobreviveu servindo-se dos exercícios dos reis subvergentes e sobreviveu derramando sangue inocente na Inquisição, tá vendo? Atualmente a igreja está envolvida na opção pelos padres, né, procurando distribuir a riqueza dos outros sem tocar nas suas, né? Com essa opção procuram ludibriar os inalcos com descaradas hipocrisia. Fala hoje de pastoral da terra quando jamais desenvolve as terras fraudulentas, né, confiscadas pelo Vaticano na Inquisição. Tá vendo, gente? Das terras confiscadas, né? Confiscadas pelo Vaticano. Falam de pastorais de menor, esquecendo que são culpados do crime de lesa humanidade cometido a Inquisição quando assassinava os inocentes, confiscava seus bens e impediam que os órfãos e as viúvas herdassem um único vintém. Então, estou lendo aqui livro de judeu falando isso aqui, né? Então você vê que a origem dos jesuítas, ó, em 1534 surgiu no Senado da Igreja uma ordem sinistra que escreveu a página mais negra e horrenda do catolicismo romano. Considerado a política secreta do Vaticano, era orientado por uma eminência quase papa, conhecido como Papa Negro, cujas relações com o Vaticano não são claras, né? É o braço do Vaticano chegando a toda parte. A Ordem dos Jesuítas foi criada pelo espanhol Igno Lopes de Recalde, o qual era militar na corte espanhola, e na Batalha de Pampulha ele foi ferido 2 vezes, perdendo a aparência física. Por essa razão esteve isolado no castelo de seu pai, em Guisposcoa, onde foi instruído pelo clero. Realizava a prática de alto flagelo, discipulando-se 3 vezes ao dia com uma cadeia de ferro no pescoço, sofria alucinações e caía no chão com a boca cheia de terra, o corpo escorrendo água, parecia ter enlouquecido. E tentou o suicídio. Isso está escrito na História Universal, Cássio Cantu, volume 3, página 417. Não sei se já falei isso alguma vez num vídeo no Facebook, né? Enfim, eu estou falando novamente aqui que faz parte daquilo ali. Nessa situação horrenda, encontrou uma vidente, a beata chamada Maresa, cobrou o ânimo e partiu com ela para Barcelona. A seguir adotou o nome falso de Inácio de Loyola, incorporou o espírito sanguinário, o ídolo romano Jesus, e fundou a Ordem dos Jesuítas, e foi canonizado como santo pelo Papa Gregório XV. No ano 1621, essa ordem perversa ativou a Inquisição. As regras dessa ordem são funestas e reduzem a trapo a moral com as seguintes máximas: o probabilismo, a restrição mental e o fim justifica os meios. Tá vendo quando a pessoa fala essas palavras, né? E os fins justificam os meios, tá falando disso aqui, dessa covardia, dessas torturas. Ah, mas os fins justificam os meios. Foram criadas por eles, né? Prescreve regra de espionagem, inclusive entre si, que destrói as nobres faculdades da natureza humana. Manifestare, cesse, invince, e quacunac, per quas vis. Está falando aqui em latim, manifestu. Os bons dicionários classificam os jesuítas de astuciosos e hipócritas, né? Os juramentos jesuítas. Eu vou ler para você novamente os juramentos dessas pessoas que já falei uma vez num vídeo aí, né? Os juramentos jesuítas encontram-se no livro Congregacional de Relatórios, página 3.362,
3.362. Encontra lá nessa página desse livro aqui, ó, Congressional de Relatórios. Em resumo disso, né, prometo a presença de Deus e da Virgem Maria e de ti, meu Pai espiritual, superior da ordem geral dos jesuítas, e pelas entranhas da Santíssima Virgem defender a doutrina contra os usurpadores protestantes, liberais, maçons, judeus. Mentira, né? Esse aqui, ele está falando, eles são dos mesmos aqui, né? Sem hesitar, prometo e declaro que farei e ensinarei a guerra lenta e secreta contra os hereges, né? Farei arruinar, estipar, estrangular, queimar vivo esses hereges, farei arrancar seus estômagos, o ventre de suas mulheres, né? E esmagarei a cabeça de suas crianças contra as paredes, a fim de estipar a raça. Quando não puder fazer isso publicamente, usarei secretamente o veneno na chavena de chá, a corda de estrangular, o laço, o punhal e a bala de chumbo, tudo farei para estipá-los da face da terra. Não pouparei idade, nem sexo, nem cor. Com este punhal molhado no meu sangue, farei minha rúbrica como testemunha. Se eu for falso ou perjuro, podem meus irmãos, o soldado do Papa, cortar minhas mãos e pés e minhas gargantas de orelha a orelha, minha barriga seja aberta e queimada com enxofre, e com minha alma seja torturada pelos demônios para sempre no inferno. Então isso aqui está falando de pretos, tá? Dos indígenas que foram exterminados e dos brancos que iam na igreja, né? Então coloca ali judeus e maçom, né? Isso aqui também é do judeu, esse livro que eu estou lendo aqui, né? Para defender a estrela de 6 pontos que está na bandeira de Israel. A estrela da maçonaria, né? Que é a mesma cruz SWAT que estava lá na Casa Bandeira, que eles falavam que era dos alemães. É a mesma coisa ali. Já foi mostrado aí em vários canais isso aí, né? Não no meu aí, né? As estrelas são as mesmas. Foi o Papa Gregório XI, né, em 1227, quem foi o autor das famosas e decretas, né, Inquisição. Organizou contra os hereges, né, os tribunais da Inquisição, confinando-se os dominicanos, né. Biografia dos Papas, página 361. Os dominicanos, como sabemos santamente, advogavam-se de Gusmão, fundador da famigerada ordem Escola de Assassinos e Ladrões. O Papa Gregório XI convocou esse especialista para comandarem os tribunais de aquisições e, com sua ajuda, transformou a aquisição num poderoso e lucrativo negócio. Numa carta que o Papa Gregório XI dirigiu aos seus dominicanos, delineava seus deveres de seguinte modo: logo ao chegar a uma cidade, convoque os bispos e o clero e o povo, né, e pregue um solene sermão de fé. Depois faça uma seleção de certos homens de boa reputação, para estes se ajudarem no julgamento dos hereges e de suspeitos. Quem são os hereges suspeitos, gente? Quem são? Vou perguntar para vocês agora aí. Pessoas que criam o nome de Arroxo. Ele defende os judeus e maçons, porque as pessoas que escreveram esse livro aqui também são esses maçons judeus. Mas desse documento aqui eu estou mostrando para vocês o que esses caras faziam. Sabe, isso aqui é um livro totalmente também adulterado. Né? Já vem aí todos os estudos que chegam nas nossas mãos, inclusive as Bíblias, vem desses camaradas aí. O que nós temos que fazer é investigar. Vírgula, ponto de exclamação, interrogação, traço, tudo. Nós podemos botar uma lupa, né? Fazia, que nem aquele filme lá daquele investigador lá que, né? Famoso aí do cinema. Fazia, né? Denunciado nos tribunais, todos que em exame foram achados culpados ou suspeitos de heresia serão obrigados a promover obediência absoluta aos comandados da igreja. E se eles recusarem, devem processá-los. Olha só.
Os bispos tinham ordem de assalariarem os informantes, cujo dever era denunciar todos os cristãos suspeitos. Isto é, todos aqueles cuja maneira de viver divergia dos católicos, né? Olha, a fim de descobrir todos os pecadores e exterminar todo o pecado da cristandade. Eram necessários espiões, bem treinados. Foi assim que surgiu a máfia do Vaticano. A máfia, né? Aqui fala até que aquela máfia lá siciliana foi também criada por eles, né? A Inquisição tornou-se encargo de perseguir não somente os hereges, isso é, os cristãos que se desviassem dos caminhos da igreja, máfia, como vimos, né? Mas também os maometanos e aos judeus. Isso aqui é os judeus pretos, tá? Não são os judeus lá. Isso foi aqui, ó. Tudo acontece aqui. Aos judeus, aos maometanos e aos judeus que viviam na Europa cristã, e particularmente na Espanha, era considerado bom combustível para a santa fogueira. Né? Eu estou vendo aqui da mentira. Você vê que a igreja branca vivia quase toda na Europa ali. É por isso que Hitler invade a Polônia, a Áustria. E Hitler não era austríaco, você sabia disso? Então ele invade esses países, né? Aonde via a igreja. Que saiu daqui, vendido pelo judeuzinho preto. Os judeus cabelinho mola de isqueiro, que também eram muito ricos. Os judeus pretos, que inventam a mentira da morte lá, da ressurreição. E se tornam ricos. E muitos judeus pretos estão no poder hoje na América do Norte. Porque existe muito pretos riquíssimos ali. Você sabe aquelas cores de título, de barão, de baronesa, de duque, de duquesa, de cima das contas, né, de marquês. Aqui no Brasil, muitos são os brancos, mas eles são brancos, né? Mas lá também tinha essas coisas ali. Porque eles vendem essa mentira para os falsos judeus da ONU que criam ali a América do Norte. E muitos filmes de Hollywood mostram aí. Que criam ali Washington, né? George Washington, é o nome. Washington faz menção a esse nome aí de um judeu, né? Que cria a cidade de Nova York. Eles partem aqui de Recife no navio. Você vê que tudo estava aqui no Brasil, essas pessoas, né? E daqui eles seguem ali para o Atlântico e vão fundar ali a América do Norte. Que não começa aqui o nome da América do Norte, começa com o nome ali. E o próprio Brasil leva o nome de Estados Unidos da América. Que está cunhado nas moedas antigas aí. Eu tinha essas moedas em casa quando eu morava na roça. O próprio Brasil leva o nome de Estados Unidos da América também. Depois muda, né? Aliás, o nome Brasil foi mudado várias vezes. Mas o nome dele verdadeiro é o mesmo que hoje está ocultado na Bíblia, a Serra de Achorô. Nunca foi aquela lá. Eu estava lendo um livro de Isaías ontem, né? E Yahweh falando, né? A terra de rios, né? De lagos, canais, de montanhas. Nunca foi aquela terra lá, né? Cadê os ricos que tá lá? Um monte de ricos. Ah, dá licença, gente. Particularmente a Espanha, eram considerados bom combustível para a santa fogueira, não tanto devido seus corações acharem repletos de pecado, mas porque seus cofres se achavam cheios de ouros, eram assados vivos para confiscar os seus bens, como já disse, a igreja transformou-se no covil de ladrões. Né? Falando aqui de Matitiarra 21, 13, fala sobre essas covil de ladrões aqui. Está vindo para confiscar os seus bens. Gente, todas as pessoas que estão aí, ricas, os fazendeiros, são todos eles escravagistas, donos de engenho. Todas essas grandes empresas que se encontram hoje no Brasil, elas vêm desses escravagistas. Todas as grandes empresas aí. Eu tenho, sabe, vou dizer a palavra mesmo, assim, uma raiva, cara, quando vejo as pessoas falar que o Brasil é um país de terceiro mundo, né? Que é um país pobre, um país que alimenta o mundo. O maior produtor de alimentos do mundo, vi essa semana, passou aí todas as mídias aí, é o Brasil. Ah,
O homem que jamais sobressaiu em zelo nas inquisições foi Tomás de Torquemada. Se Gregório XI foi o pai da Inquisição, Torquemada foi o seu produto mais perfeito. Era um animal de forma humana, um louco impiedoso investido pelas máfias do Vaticano, com o poder de dar vazão a toda a sua loucura. Durante a sua presidência na Santa Inquisição, matou nas fogueiras cerca de 2 milhões de homens e mulheres, né? E quebrou os ossos de dezenas e dezenas de milhares, né, de pessoas humanas. Por instrumento de tortura, servia igualmente de acusador, testemunha e juiz. Ah, não, né, gente? Advogado era proibido nos tribunais santos, né? E frequentemente dava uma ajudazinha na cama de tortura. Tomás de Torquemada é hoje venerado como santo pela Igreja de Roma. Quantos instrumentos de tortura, né, empregados pelos inquisidores a serviço do Senhor Jesus? Tá vendo, católicos e evangélicos, né? Quanto sangue vocês derramaram aí, né? Dizia ele, poder-se-ia escrever um volumoso livro, embora bem pouco agradável. Chegava a brincar, né? Eles tinham tanto, todas essas coisas de tortura que você viu que acontecia na Segunda Guerra Mundial, foi copiado desses caras aqui. Aliás, foram eles mesmos que fizeram a Segunda Guerra. Eles criam um problema e depois criam aí uma solução, né? A guerra foi criada para criar o Estado de Israel. Milhões de pessoas morreram no mundo para se criar o Estado de Israel e o Vaticano. As pessoas que estão aí no canal, né, defendendo Israel, a Segunda Guerra que matou milhões e milhões de pessoas que estavam na linha de frente, ela foi criada para dois objetivos: criar o Estado de Israel que hoje está ali e criar também o Vaticano. E foi criado ali, sabe, numa aliança de Mussolini e Pio XII. Daqui fala disso também, em outros livros fala disso também, vários livros falam disso aí. São histórias, são fatos, são depoimentos, sabe? São histórias reais. Porém, mencionaremos apenas que todas as imaginações bárbaras do espírito de Dante, quando escreveu o inferno, foram incorporados em máquinas reais que se cauterizavam nas carnes, esticavam os corpos, né? E quebravam os ossos de todos aqueles que se recusavam a crer na branda misericórdia dos inquisidores eclesiásticos. As pessoas que não criam o nome de Jesus morriam. E isso começou na catequese quando eles entraram aqui no Brasil. A cruz, a estrela. Gente, é uma pena que as pessoas que estão aí, né, estão cegas. Enquanto nós desvaziados dessa ideia, sabe, de judaizado, não vai aprender nada com o Criador Yahushua, né? Então, ó, as imaginações bárbaras do espírito de Dante, né, quando escreveu o Inferno, né? O Inferno de Dante, existe esse livro mesmo, né, que virou até um filme, né? Foi tudo tirado daqui, aquelas coisas de tortura. E todos esses filmes de tortura aí, que mostra as pessoas. Gente, eu li uma vez sobre a Aquisição, um livro meu foi roubado no Tempo de Pedra, que eles ficaram impressionados. Teoricamente, a Igreja de Roma fazia questão de dizer que nada tinha a ver com a morte de suas vítimas. Apenas retirava sua proteção, entregando essas criaturas justiça, defesa clássica de todos os pilantras, né? Tecnicamente falando, suas mãos ficavam limpas, porém nesta cidade, né, foi encontrado o sangue de todos os profetas e santos, ele falando dos profetas que morreram lá, né? A Igreja Católica só não condenava as suas vítimas, como também insistia sobre suas mortes, de acordo com uma lei estabelecida pelo Papa Inocêncio VII, né? A Lei 12.043, parágrafo 54, o Estado era obrigado a executar dentro de um prazo de 5 dias todos os prisioneiros condenados que a Igreja lhe confiasse, todos aqueles príncipes ou reis que recusassem a matar os condenados hereges eram prontamente excomungados, amaldiçoados pela Igreja. O Estado era um mero instrumento nas mãos esquerosas da máfia do Vaticano, pois o Vaticano destituía e coroava reis, tá vendo, gente? Ó? Isso, a seu bel prazer.
A grande meretriz, né, que está sentada sobre muitas águas, que influencia a política, a qual marcharam os reis da terra, e que embriagou os habitantes da terra com o vinho de seus pecados na sua impudícia. Mas a mais negra inquisição era o tratamento bárbaro dispensado aos filhos dos condenados, está vendo? Os filhos sobreviviam. Quando um homem era condenado à morte, a igreja confiscava todas as suas propriedades, não permitia aos filhos e à viúva herdarem um único vintém. Foi assim que a máfia do Vaticano abarrotou seus cofres, tornando-se a maior potência econômica do mundo até nos dias de hoje, através de extorsões, saques e coações, oprimindo os órfãos e as viúvas, trazendo-lhe tribulações. Por isso a igreja, que devia ser chamada casa de oração, nunca foi isso, né? O Yahweh não habita lá, né? Está vendo aquele livro de Judeu? Fizeram dela um covil de ladrões, uma máfia. Tornou-se habitações de demônios. É claro que quem habita, isso aqui é verdade, quem habita lá dentro são os demônios. Os demônios que habitam nas mesquitas, na sinagoga, que habitam nos templos de pedra católico, do evangélico, né? E todas as pessoas que estão lá, rabino, todas as pessoas que estão lá, os pastores, os padres, as pessoas que comandam esse sistema de pedra, ela incorpora o espírito daquele que está no abismo. Nunca foi o espírito de arroxo, o que habita no céu. Você pode acreditar nisso aí. Então, pessoal, é que agora eu passo a falar das partes aí dos judeus, né? Então você vê, pessoal, que é coisa, sabe, demoníaca mesmo, né? Quando você começa a falar do Salvador e Criador, os cachorros também começam a latir, né? São coisas também que a gente vê, que é coisa que você fica, sabe, pensando calado, como é que pode, né? E isso, lá de quando sai muitos tiros no morro, mas tá tudo quietinho, tá chovendo, né? E isso não é coisa do passado, não. Porque a igreja de Roma, até o presente momento, tem como santo todos esses monstros de forma humana. Já mencionado, a saber, Domingos de Gusmão, Papa Gregório, o Papa Inocêncio, o Papa Pio V, Tomás de Aquino, Inácio de Loyola, Agostinho, Optado, Cedro, todos eles são venerados como santos pela igreja de Roma, sendo o pior de todas Tomás de Torquemada, verdadeiro monstro, só comparado a Hitler ou Nero. Todos esses abortos vivos que a iniquidade concebeu o filho do inferno são adorados nos altares daquilo que se chama de igreja. Então, gente, eu preciso estar falando mais alguma coisa, né? Não. E você vê que eles criam também a história do Jesus, né? Por que a morte, foi preciso a morte de Jesus ali naquela cruz? Que eles criam essa invenção, eles criam essa lenda, esse mito. Eles criam também nos tempos foi mudado. Então tudo que hoje a imprensa mostra, né, o MEC, a religião, a política, tem aí uma data, ou antes, né, de Cristo ou depois de Cristo, né? E não é nada disso. O tempo cronometrado ali, quando o Adão peca ali, o tempo roda, né? E a Rússia faz para ele uma promessa de 5.500 anos e começa a contar os anos dali para cá, né? E nós estamos aí num ano de 7.000 alguma coisa, esses 2.000 que eles botam aí, né? Gente, isso é muito forte. É por isso que o nome está sendo falado agora. Eu li para você agora no livro de Isaías, lá, mostrando lá, né? Os menores até os maiores saberão o meu nome naquele dia, né? Não vai ter preciso de ninguém instruir, porque vão saber o meu nome. Mas não está falando que todos vão ser salvos, né?
Todos são chamados. Para quê? Para saber do nome, né? Mas poucos serão escolhidos. A palavra da grande boda. Vai chamar para minha festa lá. Mas pessoas não vão querer ir para essa festa porque estão ocupadas com as coisas aqui da terra. Né? Então você vê que as coisas, sabe? Quando se fala de igreja católica, se fala também dos evangélicos, gente. Não tem nenhuma diferença. O mesmo Deus adorado aí nos templos evangélicos, nos templos católicos, são adorados também pelos rabinos lá, né? Só troca de nome. Então a pessoa no canal falando que vai estar adorando o mesmo Deus desse século é mentira sua, né? Eu gostaria muito que você sabe redimir dos seus pensamentos aí. O nome que você está falando aqui é um nome odiado, que encontra resistência em todo lugar aí. O nome Yahushua é falado na mídia. Esse nome você vai ver só aqui. Eu não sei nem que o YouTube aí sabe, no delator e os vídeos para cortar o nome. O nome Yahushua é o único nome que sabe que encontra resistência em todas as partes que você vai. É o único que o Josué Brás Paulista fala o nome de Yahushua aí na mídia. Vira que mexe está no SBT. A rede dos judeus. Vê que lá as portas abertas para ele. Até a ceia se chamaram lá. Ele fazendo aquela ceia lá da Páscoa lá, que nunca foi aquilo, minha gente. Né? Entendeu? E o nome Yahushua, meu amigo, é o nome, né, que é odiado por todos, né? Todos me odiarão por amor, vão nos odiar por amor do nome dele, né? O amor que a gente tem o nome dele, vamos ser odiados por nossos familiares, por todos e por todos os amigos e por todas as pessoas, né? É só você olhar para você na sua casa aí agora. Você que crê de verdade, né? Não é esse que crê de lábio, que crê... Não, de maneira nenhuma. Então, pessoal, é isso aí. Vamos falar da Vulgata Latina também, tá? No próximo vídeo aí, né? A Vulgata Latina. A Confissão de Eusébio, já ando falando aí, já falei uma vez, vou falar novamente, né? E depois vamos falar mais uma vez do nome aí. Vamos que vamos aí. Valeu, pessoal. Um abraço a todos vocês aí. Não siga ninguém, siga Yahushua, né? O Antônio Carlos é homem pecador, sujeito das paixões, né? Siga Yahushua, assim como você, né? Eu não fui concebido sem pecado, não. Concebido sem pecado foi Adão e Eva lá, feito pela mão daquele que não tinha pecado, que era o próprio Pai, o próprio Criador, Yahushua, né? Esse que nós falamos dele aqui no canal. Esse sim é digno de honra e glória, né? Esse é santo separado. O um primeiro e o último, nunca houve, nunca vai haver um, sabe, nem depois dele, né? Ele é o primeiro e o último, né? Ele é o Pai e o Filho. Sabe, não existe negócio de 3 ou 2, tá? É um só, né? O Verbo se fez carne e habitou entre nós, a saber, o próprio Yahushua. Valeu, pessoal, um abraço a todos vocês aí, tá? Fica firme com o Yahushua aí. Até um próximo vídeo.